Fala aí, Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje estou trazendo o review do Blue Pure XR, ou Blue Pure XR, como preferirem, esse smartphone fantástico da Blue, um dos melhores que já passaram aqui pelo Brazilian Geeks. E olha, esse smartphone me encantou em vários aspectos. Primeiro, em relação à tela, ela utiliza a tecnologia Super AMOLED, tem 5,5 polegadas de resolução Full HD. O design dele é muito bonito, ele tem apenas 7 mm de espessura, tem as bordas e a parte traseira toda em metal, inclusive essa versão dourada é realmente muito bonita. Vem com um hardware bastante poderoso, é uma CPU octa-core de 64 bits, 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno, tem entrada para cartão de memória, suporte a 2 chips e 4G, vem com uma bateria aí com uma ótima autonomia de 3.000 mAh, possui sensor de impressões digitais, Android 6.0 Marshmallow, câmera traseira com 16 megapixels e foco a laser e frontal de 8 megapixels. Realmente é um smartphone muito poderoso e se você ficou curioso, vai conhecê-lo agora aqui no Brazilian Geeks, então fique ligado. Bem galera, esse aqui é o Blue Pure XR ou Blue Pure XR, como vocês preferirem. Esse smartphone incrível da Blue e o meu preferido deles. Ele realmente me conquistou e eu vou explicar aí durante o vídeo porque que eu estou gostando tanto dele. E aqui a gente já vê um dos principais destaques dele, que é a sua tela. Ela utiliza a tecnologia AMOLED, tem 5,5 polegadas de resolução Full HD, 1920 por 1080 pixels. Usa a tecnologia Super AMOLED inclusive. Tem ótimos ângulos de visão, que a gente vê muito bem, fora as cores saturadas. Aqui a gente está com esse papel de parede colorido e por aqui a gente pode ver a qualidade da tela, que realmente é muito bonita, nota 10. E outra coisa bacana são suas bordas, vejam que elas são bastante finas. Mas não é só nisso que esse aparelho se destaca não, ele tem o corpo em metal e é um dos aparelhos mais bonitos que eu já mexi aqui, ele realmente chama muita atenção. Aqui a gente vê que a tampa traseira dele é feita em metal e as bordas também. Essa versão eu achei que ela ficou mais bonita do que a cinza. Essa versão aqui é a branca com as bordas e a tampa traseira em dourado. Aqui vendo mais de perto, inclusive, a gente pode notar que ele usa metal escovado e aqui nas bordas ele tem um pequeno espelhamento aqui. São bordas chanfradas tanto na parte superior quanto na inferior. Olha como ficou bonito esse aparelho. Aqui observando a parte de baixo, a gente pode notar alguns detalhes bem interessantes, como o conector para fone de ouvido, no formato P2, o microfone para captação do áudio. Aqui temos um conector USB tipo C, foi o primeiro aparelho que eu mexi, que realmente veio para cá para o Brazilian Geeks com o conector USB tipo C. E é bem legal porque é um conector reversível, você pode colocar para qualquer lado, ele vai funcionar. Além de ter uma taxa maior de transferência de dados e também proporcionar um carregamento mais rápido. E aqui temos o alto-falante externo, o som sai aqui por baixo. Vocês podem notar também que o Pure XR é um aparelho bastante fino, ele tem apenas 7 mm de espessura. Inclusive aqui em cima vemos um segundo microfone que funciona como cancelamento de ruído. Aqui do lado esquerdo do aparelho temos uma bandeja, por ela a gente espeta os dois SIM cards, ele utiliza chips no formato nano SIM, além do cartão de memória do Blue Pure XR. E aqui na lateral direita temos os botões de volume e o botão liga-desliga. Olha só, eles são muito bonitos mesmo, os detalhes desse aparelho realmente chamam muita atenção. Aqui no topo temos a câmera frontal com 8 megapixels, o alto-falante usado para as ligações e aqui o sensor de luminosidade de presença. Ele também tem um LED de notificações. E aqui na parte inferior, vocês podem notar esses dois pontos aqui bem discretos. Eles são os botões capacitivos do Blue Pure XR. Esse aqui é o de multitarefa e esse aqui é o de voltar. É um pouco confuso até se acostumar com eles porque não tem nenhum desenho aqui de ícone mostrando a funcionalidade deles e de quebra eles ainda não são retroiluminados, mas isso não ajuda muito já que não tem nenhum ícone aqui para identificá-los. E aqui no centro temos o botão Home, ele é de pressionar, assim como acontece nos aparelhos da Samsung, e aqui também fica o excelente sensor digitais, bastante rápido aqui do Blue Pure XR. Aqui na traseira do aparelho, bem na parte superior, temos a câmera principal do Blue Pure XR. Ela possui 16 megapixels, tem abertura focal de 1.8
ótimo para fotos em ambientes com pouca iluminação. E do lado temos também o flash de LED e logo abaixo o sensor do foco a laser. E aqui, dando mais uma espiada na traseira do aparelho, ele vem com uma bateria de 3.000 mAh que não é removível. E aqui vocês podem ver o detalhe que essa tampa todinha é feita em metal. E um detalhe bem interessante é que as borrachas que deixam vazar o sinal da antena ficam na ponta extrema do aparelho. Vejam que elas ficam de forma bem discreta aqui, inclusive elas têm a mesma cor da tampa traseira, elas são douradas, o que deixa o aparelho com um visual bem discreto. Olha, visualmente é um dos aparelhos mais bonitos que já testei. Realmente ele tem um visual discreto e ao mesmo tempo chamativo, principalmente nessa versão aqui com a tampa traseira dourada. Inclusive o anel que fica em volta do botão físico de home, ele tem o acabamento dourado aqui, ficou muito bonito. Em relação ao sistema, o BluePio XR vem com o Android 6.0 Marshmallow e por cima está rodando a interface proprietária da Blue. Ela é um pouquinho difícil de se adaptar porque tem uns comandos de gestos diferentes. Aqui vocês estão vendo que a barra de notificações você acessa deslizando de cima para baixo, da mesma forma que qualquer outro smartphone Android. Mas o menu de configurações você, para acessar, tem que deslizar de baixo para cima, olha só. Então aqui a gente tem acesso à rede Wi-Fi, Bluetooth, as configurações, a lanterna. Então você acessa deslizando de fora do aparelho para dentro da tela, olha só. E se você deslizar também de baixo para cima, mas dentro da tela do aparelho, você abre um segundo menu de configurações aqui, na verdade, da área de trabalho. Então aqui você pode mudar o tema da tela principal, editar desktop, fazer pesquisa, acessar as configurações de sistema e também trocar o papel de parede. Então é um pouquinho confuso até você pegar o jeito, mas depois que você se acostuma fica mais tranquilo. Clicando aqui a gente acessa as opções e não parece ter muita coisa, né? Porém, se você olhar aqui no canto, vai ver aqui esse Advanced Settings, que vai mostrar ainda mais opções para você configurar aqui no aparelho. Clicando aqui sobre o dispositivo, a gente confirma a versão do Android, que é o 6.0 Marshmallow. E o bacana é que o Pio XR vem com bastante memória RAM e bastante memória interna também. Ele vem equipado com 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna, sendo que ele ainda tem uma entrada para cartão de memória, permitindo ampliar ainda mais esse espaço. Um recurso curioso do BluePio XR é o 3D Touch, onde você segura com um pouco mais de força alguns ícones e ele te dá opções extras, como se fosse um segundo botão de um mouse de computador, por exemplo. Aqui, ó, por exemplo, clicando em notas com um pouquinho mais de força, olha só, ele te dá a opção de busca, criar uma nova nota. Só que essa função não funciona com todos os aplicativos. Olha, aqui, por exemplo, no app de gerenciamento de arquivos, ele te dá opções extras, veja só. Só que se eu pegar, por exemplo, e clicar na pesquisa Google, não acontece nada, porque o aplicativo tem que estar preparado para essa funcionalidade. Inclusive, algumas pessoas acabam confundindo essa função como se fosse a de você segurar o aplicativo por mais tempo, por exemplo, para você arrastar. E na verdade não é nada disso, não influencia o tempo que você fica pressionando, e sim a força. Quando você pressiona com um pouquinho mais de força, a tela detecta essa pressão e aciona as funções do 3D Touch. Infelizmente ele é muito limitado justamente porque são poucos aplicativos que têm compatibilidade com ele, pelo menos nesse momento aqui. Então na prática dificilmente você vai usá-lo. Aqui mostrando o app de galeria do BluePio XR, veja que ele é bem diferente, mas é muito bonito, eu gostei bastante desse formato que ele tem. Em matéria de performance, o BluePio XR não vem equipado com a CPU mais poderosa da atualidade, mas isso não significa que ele não seja poderoso, muito pelo contrário. Ele possui o chipset MT6755 da MediaTek, mais conhecido como Helio P10. Ele é formado por uma CPU octa-core. São 8 ARM Cortex A53 de 64 bits, 4 deles rodando a 1,9 GHz e os outros 4 rodando a 1 GHz. A GPU gráfica é uma Mali T860 MP2, ou seja, ela tem 2 núcleos. E como já foi citado antes, ele vem equipado com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Apesar de seu desempenho não estar a par, por exemplo, de um Galaxy S7, ou de um Moto Z, ou de um Zenfone 3 Deluxe, ainda assim
Ele tem uma performance mais do que suficiente para você rodar qualquer game com nível de detalhes no máximo sem o menor problema. Os games da série Asphalt, os games de corrida como GT Racing 2, games de ação como Dead Trigger 2, Unkilled e vários games pesados rodaram muito bem no BluePure XR sem problemas de performance. Ele também manda muito bem nas aplicações, o sistema é bastante suave e com 64 GB de armazenamento mais entrada para cartão de memória, espaço é o que não falta nesse aparelho aí para você instalar muitos jogos pesados. Bom, agora vamos falar do app de câmera do BluePure XR. O sensor traseiro possui 16 megapixels e tem o foco a laser, então ele é bastante rápido para focar e para tirar fotos. Inclusive você pode manter apertado aqui o botão para ele poder registrar as fotos e vejam que ele é bem rápido para processar também. Mal você para de disparar, ele já tem tudo gravado. Esse sensor de 16 megapixels é muito bom. Eu gosto muito das fotos desse aparelho, ele realmente surpreendeu bastante. Inclusive a abertura focal do sensor dele é de 1.8. Isso significa que fotos em ambientes com pouca luminosidade saem com uma qualidade superior à da maioria dos outros smartphones. Isso é bem legal. Inclusive, algo que me surpreende nos tops da Blue é justamente a qualidade do sensor para as fotos. Tanto o XR quanto o XL tem uma qualidade de fotografia realmente surpreendente. A qualidade das fotos são muito boas e ele chama muita atenção por isso. Aqui nas opções a gente vê que é possível tirar fotos de até 12 megapixels no formato 16:9 e 16 megapixels no formato 4:3. Ele tem algumas configurações também, modo de captura, temporizador, tem a opção de colocar localização. Ele é bem direto ao assunto. E aqui nesse canto a gente tem alguns modos de fotografia. Então temos aqui panorama, Smart Scene, GIF, macro, time-lapse, modo profissional também. Ó, vamos aqui no modo profissional para a gente ver as opções. Vejam aqui que ele tem um menu no formato que eu gosto muito para você fazer os ajustes. Olha, você vai simplesmente selecionando o filtro que você quer. Então dá para regular aqui o nível de brilho, o ISO, balanço de branco, velocidade do obturador e o modo macro. É realmente uma câmera com recursos bem legais. Ele também tem esse modo Ultra Pixel que tira até 5 fotografias para montar uma única fotografia com uma definição maior. Então você consegue um resultado bem mais nítido. Vejo que ele leva até bastante tempo para poder processar a foto. E aí você fica pensando, será que esse modo Ultra Pixel realmente funciona? Vejam só que eu tirei 2 fotos aqui do mesmo ponto. Aqui no modo Ultra Pixel, aqui no modo normal. Vamos aqui efetuar um zoom para a gente ver. Olha só, no modo normal, e vocês estão vendo a qualidade da imagem, correto? Agora vamos aqui para o modo Ultra Pixel. Dá zoom no mesmo ponto. Olha aqui o nível de qualidade. Aqui a gente percebe que é muito mais nítida a imagem nesse modo do que no modo normal. Então realmente é uma ótima câmera. E aqui passando para a câmera frontal, que tem um ótimo sensor, são 8 megapixels, ela também faz fotos muito boas. Inclusive eu uso muitas das fotos aqui para fazer as capas do Brasilegeeks, porque realmente a qualidade é muito boa. Ele inclusive tem um modo de embelezamento aqui, que é esse Face Beauty, para poder suavizar o rosto. E a câmera frontal tem um modo de flash simulado. Olha só, quando a gente vai tirar foto, ele joga esse brilho na tela e tira a fotografia. Então dessa forma ele ajuda a clarear mais o rosto. Então a gente vê que realmente a câmera do BluePure XR, tanto a frontal quanto a traseira, são excelentes para fotos. Porém, já no caso do vídeo, deixa um pouquinho a desejar. Vou explicar para vocês o porquê. No caso da câmera frontal, o grande problema dela é que ela só grava no máximo em resolução HD, ela não grava em Full HD. E é algo que não dá para entender num smartphone poderoso como o BluePure XR. Vocês podem ver aqui que a resolução máxima é de 720p. Apesar dele realizar uma gravação muito boa, mas esperávamos que ele filmasse pelo menos em Full HD. E a câmera traseira, ela grava em Full HD, mas a 30 quadros por segundo no máximo. Não dá para você gravar a 60 quadros, fica devendo um pouquinho nesse aspecto. Mas ele tem o zoom digital, tem o modo para você tirar fotos enquanto você grava e também tem o suporte ao ajuste de foco e exposição tocando na tela. Exceto por não gravar em 4K nem em Full HD a 60 quadros, a câmera do BluePure XR é muito boa.
e faz ótimas gravações aí, inclusive em ambientes com pouca iluminação. É possível você habilitar o flash para gravação, porém não pode ser habilitado durante a gravação, tem que ser feito isso antes. E é isso aí, galera, esse aqui foi o review do BluePure XR, esse smartphone realmente fantástico, um dos melhores smartphones que a Blue já lançou. Ele não é tão poderoso quanto o BluePure XL, que passou por um review há coisa de um ano atrás. O BluePure XL tem um hardware mais potente, mas no conjunto esse aparelho eu achei bem mais interessante, porque ele tem um tamanho de tela que eu acho bastante adequado, são 5,5 polegadas. A pegada dele é muito boa porque ele tem as bordas bastante finas. É um aparelho com espessura fina de apenas 7 mm. É muito bonito, chama muita atenção das pessoas. E essa tela realmente é encantadora. A tela com tecnologia Super AMOLED da Blue realmente chama muita atenção pelas cores saturadas. Vocês podem ver que ela realmente tem cores bastante vibrantes. Tem uma excelente performance com seus 4 GB de RAM. Tem muito espaço de armazenamento, além de suportar cartão de memória. Seus únicos defeitos, na minha opinião, é em relação à câmera para filmagem. Ela poderia filmar em 4K e também em Full HD a 60 quadros por segundo, e a frontal poderia filmar em 720p, mas para fotos ele é excelente, realmente não vai te decepcionar. E algo que pode desagradar alguns é o fato de que a bandeja dele suporta 2 chips simultâneos ou um chip mais o cartão de memória. O slot 2 da bandeja do BluePure XR, ele é compartilhado. Você pode usar o cartão de memória ou o SIM card, e isso pode desagradar alguns. E verdade, né? Tem mais um defeito gravíssimo do BluePure XR, é que ele não é vendido oficialmente aqui no Brasil. Para você comprar, você vai ter que importá-lo. O bacana é que esse aqui eu comprei na Cell Shop e tô até consultando aqui, ó, vejam só que nesse momento, mostrar o tablet para vocês verem melhor. Olha só, nesse momento ele está custando R$ 1.138 lá na Cell Shop, que é um preço bem campeão. Dificilmente você vai achar um smartphone com as mesmas características, o mesmo nível de acabamento por um preço tão bom. O problema é que você tem que fazer uma viagem até lá para poder buscar, ou importá-lo, e nesse caso você pode ser taxado, você pode pagar algumas taxas. Mas são opções interessantes, principalmente se você for fazer uma viagem lá para aqueles lados, você pode adquirir o seu BluePure XR e vale muito a pena porque é um smartphone muito bonito, bastante poderoso e com um preço bem legal. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui e peço a vocês que se inscrevam no canal do Brasilegeeks, tornem-se um Bgeek você também. Aproveitem e conheçam também, nos sigam nas nossas redes sociais. O Brasilegeeks está presente no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Obrigado, um abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!